Sabia que a atriz Estelle Getty, que contracenou com a atriz, queria abandonar a série? Estelle Getty nasceu Estelle Cher a 25 de julho de 1923, na cidade de Nova York, e cresceu no seio de uma família judia da classe trabalhadora. Criada no caldeirão cultural de Nova York, Getty teve contato com as artes e o entretenimento desde cedo. Os seus pais, Charles e Sarah Cher, eram imigrantes judeus polacos que trabalharam arduamente para sustentar a família. O seu pai trabalhava na indústria vidreira, enquanto a sua mãe era doméstica. Getty desenvolveu desde cedo o gosto pela representação e sonhava ser atriz, mas o caminho para o estrelato estava longe de ser fácil. Numa época em que Hollywood e a Broadway priorizavam a juventude e a beleza convencional, Getty, uma mulher de estatura pequena, voz singular e forte sentido de humor, enfrentou dificuldades para entrar no negócio. Durante anos, Getty lutou para obter reconhecimento pelo seu talento. Embora conquistasse constantemente papéis no circuito teatral de Nova York, ela tinha de conciliar a sua paixão pela representação com as realidades da vida familiar. Trabalhava em empregos comuns para ajudar a sustentar o marido, Arthur Gettleman, e os dois filhos, Carl e Barry. Apesar das responsabilidades em casa, nunca abandonou o sonho de ser atriz, fazendo constantemente audições para peças de teatro e aceitando pequenos papéis em produções teatrais locais. A perseverança e a dedicação de Getty à sua arte foram inabaláveis, mesmo tendo passado décadas em relativo anonimato. Fez aulas de teatro, aprimorou o seu timing cômico e participou em inúmeras peças off-Broadway, mas o sucesso junto do grande público escapou-lhe. Finalmente, em 1982, com quase 60 anos, Getty teve a sua grande oportunidade. Conseguiu o papel de Sra. Beckhoff na produção da Broadway The Torch Song Trilogy, uma peça inovadora escrita por Harvey Fierstein. A personagem, uma mãe judia autoritária, mas amorosa, combinava com o estilo cômico natural de Getty e com a sua capacidade de equilibrar o humor com a emoção genuína. Fierstein criou o papel especificamente para Getty, reconhecendo a sua capacidade única de dar vida à personagem. A sua prestação recebeu elogios generalizados da crítica e do público, valendo-lhe uma nomeação para o Drama Desk Award. Continuou a interpretar a senhora Beckhoff durante 4 anos, tanto em produções da Broadway como off-Broadway, consolidando o seu estatuto como um talento formidável no teatro. Este papel acabou por se revelar um ponto de viragem na sua carreira, pois trouxe-a à atenção de grandes produtores de televisão. Em 1985, o trabalho de Getty em Torch Song Trilogy desempenhou um papel crucial para lhe garantir um papel que mudaria a sua vida na televisão. Os produtores da sitcom da NBC, The Golden Girls, reconheceram o seu brilhantismo cômico e escolheram-na como Sophia Petrillo, a mãe de língua afiada, mas adorável, de Dorothy Zbornak, interpretada por B. Arthur. Recorreu a perucas cuidadosamente selecionadas, roupas de época e maquilhagem carregada para envelhecer significativamente a personagem para o papel. Uma necessidade irônica, dado que era, na verdade, um ano mais nova do que Arthur na vida real. A sagacidade, o humor sarcástico e o profundo amor de Sophia pela sua família fizeram dela uma das personagens mais acarinhadas da história da televisão. A interpretação de Getty como Sophia Petrillo valeu-lhe a aclamação da crítica e, em 1988, ganhou o Primetime Emmy Award de melhor atriz secundária em série de comédia. A química entre ela e as colegas de elenco B. Arthur, Betty White e Rue McClanahan foi um ingrediente fundamental para o imenso sucesso da série. As Golden Girls não só foi um sucesso comercial, como também inovou na televisão ao focar-se na vida das mulheres mais velhas, um grupo demográfico que tinha sido negligenciado por Hollywood. A série abordou temas sérios, como o envelhecimento, a saúde, as relações na terceira idade e a justiça social. Tudo isto com um humor hilariante. A série As Raparigas de Ouro manteve-se entre os programas mais vistos durante as suas 7 temporadas, figurando frequentemente entre os 10 mais populares. Em 1992, As Raparigas de Ouro chegou ao fim depois de Bea Arthur ter decidido abandonar a série para se dedicar a novos projetos. No entanto, Getty, juntamente com as colegas Rue McClanahan e Betty White, continuaram no spin-off The Golden Palace. A série, que acompanhava as personagens enquanto geriam um hotel, durou apenas uma temporada até ser cancelada. Apesar disso, o talento de Getty garantiu que continuasse a ser uma atriz de televisão requisitada.
Nos anos seguintes, fez participações especiais em várias séries populares, incluindo Empty Nest, Nurses, Blossom, Touched by an Angel, Mad About You e The Nanny. A sua versatilidade como atriz permitiu-lhe transitar com facilidade entre diferentes papéis cômicos e dramáticos, demonstrando ainda mais as suas capacidades abrangentes. A carreira de Getty não se limitou à televisão. Ela também fez participações notáveis no cinema. Antes e durante a sua participação em As Raparigas de Ouro, teve papéis secundários em vários filmes, entre os quais Tootsie, 1982, Mask, 1985, e a comédia de ação Stop, or My Mom Will Shoot, 1992, na qual contracenou ao lado de Sylvester Stallone. Este último filme, embora tenha sido criticado negativamente, conquistou um público fiel ao longo dos anos devido à prestação carismática e bem-humorada de Getty. A sua capacidade de roubar a cena com o seu timing cômico impecável fez dela um destaque em todos os projetos em que participou. Além de representar, Getty aventurou-se na escrita e no fitness. Em 1988, ela coescreveu a sua autobiografia, If I Knew Then What I Know Now, So What? E com a ajuda do escritor Steve Delson, o livro ofereceu aos leitores uma visão da sua vida pessoal e profissional, relatando as suas décadas de lutas e a sua ascensão ao estrelato. O humor e a honestidade de Getty tornaram o livro numa leitura envolvente para os fãs ávidos por saber mais sobre a mulher por detrás da icônica Sofia Petrillo. Reconheceu também a importância da saúde e do bem-estar para os idosos e, em 1993, lançou um vídeo de exercícios especialmente desenvolvido para este público. Esta iniciativa foi uma prova do seu empenho em promover o bem-estar entre os seus fãs. Estelle Getty, uma adorada atriz e ativista, conheceu Arthur Gettleman num encontro social organizado por amigos do circuito teatral de Nova York. Na altura, era uma jovem aspirante à atriz com uma paixão pelos palcos, e Arthur era um homem estável e trabalhador que acabaria por se tornar o seu companheiro para a vida. O encontro na festa deu início a um romance relâmpago e, 9 meses depois, a 21 de dezembro de 1947, o casal trocou votos, embarcando no que viria a ser um casamento de décadas construído com base no respeito mútuo, no amor e nos valores partilhados. Foi durante este período que Estelle, nascida Estelle Cher, decidiu adotar Getty como nome artístico, inspirando-se no apelido do marido, embora o alterando ligeiramente para um toque teatral. Juntos, Estelle e Arthur construíram uma família, dando as boas-vindas a 2 filhos, Carl Gettleman e Barry Gettleman. A vida familiar girava em torno dos filhos e das experiências partilhadas nos bairros culturalmente ricos e diversificados da cidade de Nova York. Inicialmente, o casal estabeleceu-se no Bronx, onde construíram a sua vida familiar e se adaptaram às exigências da paternidade, enquanto Estelle perseguia as suas ambições de atriz. No entanto, com o nascimento dos filhos e a necessidade de lhes proporcionar um ambiente mais estável, a família mudou-se para Oakland Gardens, em Queens. Aí, residiram em Bell Park Gardens, um bairro social cooperativo progressista desenvolvido especificamente para veteranos judeus da Segunda Guerra Mundial. A comunidade era conhecida pela sua atmosfera inclusiva e acolhedora, tornando-se um local ideal para famílias jovens como a dos Gettleman prosperarem. Enquanto Arthur Gettleman encontrava estabilidade a trabalhar ao lado do sogro no negócio da instalação de vidro, Estelle continuava a cultivar a sua paixão pela representação, aceitando pequenos papéis no teatro, enquanto conciliava as suas responsabilidades como esposa e mãe. Apesar de enfrentar desafios enquanto mulher na indústria do entretenimento, principalmente por não se enquadrar no padrão convencional de Hollywood, Estelle manteve-se determinada, fazendo audições continuamente para papéis em produções teatrais locais e conquistando gradualmente reconhecimento pelo seu talento cômico e timing impecável. No entanto, a dinâmica do casamento mudou significativamente em meados da década de 1980, quando Estelle Getty conseguiu o papel que definiria a sua carreira, o de Sofia Petrillo na inovadora sitcom The Golden Girls. A série, que estreou em 1985, rapidamente se tornou um fenômeno cultural, catapultando Estelle para o estrelato praticamente da noite para o dia. Com o sucesso repentino, surgiu a necessidade de se mudar para a Califórnia, onde a série era filmada. Arthur, profundamente enraizado na sua vida nova-iorquina e dedicado aos seus negócios, tomou a difícil decisão de permanecer na costa leste em vez de se mudar para outra cidade.
Como resultado, o casal viveu separado durante um longo período, mantendo um casamento à distância desde meados da década de 1980 até meados da década de 1990. Apesar da separação geográfica, o vínculo entre ambos manteve-se forte e continuaram a apoiar-se mutuamente nos respectivos empreendimentos. Estelle brilhou no papel de Sofia, conquistando a aclamação da crítica, um Emmy e a adoração de fãs em todo o mundo, enquanto Arthur se dedicava aos seus negócios e à sua comunidade em Nova York. Tragicamente, o longo e dedicado casamento chegou ao fim com o falecimento de Arthur Gettleman, a 24 de setembro de 2004, aos 85 anos. Embora tivessem passado muitos anos fisicamente separados, Estelle falava sempre com carinho do marido, reconhecendo o seu apoio inabalável ao longo do casamento e da sua carreira. As Golden Girls continuam a ser uma das sitcoms mais acarinhadas da história da televisão, conhecida pelo seu humor inteligente, momentos emocionantes e pela incrível química entre as suas 4 protagonistas: Bea Arthur, Betty White, Rue McClanahan e Estelle Getty. No entanto, embora o público tenha adorado a personagem espirituosa e hilariante de Sophia Petrillo, interpretada por Estelle Getty, muitos fãs podem não saber que Getty enfrentou dificuldades com a série e até ponderou sair a dada altura. Apesar de ter proferido algumas das frases mais icônicas da série e de ter sido elogiada pelo seu timing cômico, nos bastidores enfrentou desafios significativos que a fizeram considerar abandonar o programa. Ao contrário das suas colegas de elenco, Getty tinha relativamente pouca experiência de representação televisiva quando As Raparigas de Ouro começou. Antes de conseguir o papel de Sophia, tinha passado a maior parte da sua carreira no teatro, onde estava habituada a ensaiar bastante antes de se apresentar perante um público ao vivo. O ritmo acelerado da produção televisiva, com guiões a serem constantemente revistos e cenas gravadas rapidamente, era avassalador para ela. Tinha frequentemente dificuldade em memorizar as suas falas, um desafio que se agravou com a idade. Getty era também conhecida por sofrer de um pavor severo ao palco, algo invulgar para atores que passaram anos a trabalhar no teatro. No entanto, no seu caso, a pressão de se apresentar perante as câmaras, aliada à presença de um público durante as gravações em direto, causava-lhe grande ansiedade. Por vezes, ela congelava durante as filmagens, exigindo várias tomadas, o que frustrava tanto a equipa como os seus colegas de elenco. Embora os seus colegas de elenco a apoiassem geralmente, Getty sentiu, alegadamente, que não estava a corresponder às expectativas depositadas nela. Além das pressões da série, Estelle Getty também lidou com problemas de saúde que tornaram a sua participação em As Raparigas de Ouro difícil. Nos últimos anos, tornou-se evidente que se encontrava na fase inicial da demência, o que dificultava cada vez mais a memorização de falas e a concentração na sua performance. No entanto, mesmo antes de estes problemas surgirem, ela expressava frequentemente sentimentos de insegurança e lutava contra o estresse, o que afetava o seu bem-estar. Outro problema significativo que Getty enfrentou foi o extenso processo de maquilhagem exigido para o papel. Ao contrário das outras 3 atrizes, Getty era, na verdade, mais nova do que a sua filha no ecrã, Bea Arthur, há mais de 1 ano. Para retratar de forma convincente a espirituosa e idosa Sophia, Getty teve de suportar longas horas na cadeira de maquilhagem antes de cada sessão de filmagem. A maquilhagem e a peruca que a envelheciam eram, segundo os relatos, desconfortáveis e, com o passar do tempo, o processo tornou-se exaustivo para ela. Embora Estelle Getty se desse bem com os seus colegas de elenco durante a maior parte do tempo, houve momentos de tensão, principalmente com Bea Arthur. Arthur, conhecida pela sua personalidade forte e, por vezes, intimidante, podia ser difícil de lidar em alguns momentos. Apesar de Getty e Arthur terem respeito mútuo como profissionais, Getty sentia-se alegadamente nervosa perto dela, o que só aumentava o seu estresse. Além disso, Getty frustrava-se com as longas horas de produção televisiva. Ao contrário do teatro, onde as apresentações seguem uma programação estruturada, filmar uma sitcom implicava longas esperas, constantes refilmagens e dias prolongados no set. Achava isso exaustivo, principalmente com o passar dos anos, e começou a ansiar por uma vida mais tranquila e menos estressante. Apesar das dificuldades, Estelle Getty permaneceu em As Raparigas de Ouro durante todas as suas 7 temporadas, de 1985 a 1992.
No entanto, quando a série terminou e foi sucedida pelo spin-off The Golden Palace, em 1992, Getty hesitou em participar. Acabou por aparecer no spin-off, mas a sua participação foi limitada em comparação com o seu papel na série original. Quando a série O Palácio de Ouro terminou, após uma temporada, Getty estava pronta para se afastar completamente da televisão. Apesar dos desafios pessoais e profissionais que enfrentou, a interpretação de Sofia Petrillo por Estelle Getty continua a ser uma das personagens mais acarinhadas da história da televisão. Ganhou um Emmy pelo seu papel e deixou uma marca indelével na comédia. Embora tenha ponderado abandonar As Raparigas de Ouro, a certa altura, perseverou, criando uma personagem que continua a encantar o público décadas depois. No final, apesar das dificuldades enfrentadas, a dedicação de Estelle Getty à série e à sua personagem foi recompensada. Mesmo que tenha enfrentado desafios nos bastidores, o seu trabalho em As Raparigas de Ouro permanece como um testemunho do seu talento e determinação. Estelle Getty faleceu às primeiras horas da manhã do dia 22 de julho de 2008, na sua casa em Los Angeles, Califórnia. A sua morte ocorreu apenas 3 dias antes daquele que seria o seu 85º aniversário. A sua família confirmou posteriormente que a causa da morte foram complicações da demência com corpus de Lewy, uma doença neurológica progressiva que afeta o pensamento, os movimentos, o comportamento e o humor. A doença é a segunda forma mais comum de demência progressiva, a seguir a doença de Alzheimer, e é conhecida pelo seu déficit cognitivo flutuante, alucinações visuais e sintomas motores semelhantes aos da doença de Parkinson. Getty lutou contra a doença durante vários anos, com o seu estado clínico a deteriorar-se gradualmente ao ponto de já não ser capaz de reconhecer amigos, familiares ou mesmo os seus antigos colegas de elenco. O seu falecimento marcou o fim de uma longa batalha contra a doença, que a privou das suas memórias e capacidades cognitivas muito antes da sua morte física. Getty foi sepultada no Hollywood Forever Cemetery, um local histórico em Los Angeles que alberga os restos mortais de inúmeras lendas da indústria do entretenimento. O seu túmulo está assinalado por uma lápide com a inscrição "Com amor e risos", uma homenagem apropriada a uma mulher que dedicou a sua carreira a levar alegria e humor ao público de todo o mundo. A inscrição reflete o seu espírito caloroso e cômico, uma característica marcante tanto dentro como fora do ecrã. Além disso, a sua lápide apresenta uma estrela de David, símbolo da sua herança e fé judaica. Nascida Estelle Scher, na cidade de Nova York, filha de imigrantes judeus polacos, Getty tinha uma profunda ligação com as suas raízes culturais, e a sua identidade judaica permaneceu uma parte importante da sua vida até o fim. O seu túmulo tornou-se um local de peregrinação para os fãs que vêm prestar a sua homenagem à amada atriz. A morte de Getty foi recebida com uma onda de tristeza pelos seus fãs, amigos e ex-colegas, particularmente pelas suas colegas de elenco de As Raparigas de Ouro, The Golden Girls, a inovadora sitcom dos anos 80 na qual interpretava a espirituosa Sofia Petrillo. Bea Arthur, Betty White e Rue McClanahan mostraram-se profundamente tristes com o seu falecimento, tendo partilhado com ela um forte laço dentro e fora do set de filmagens. Em entrevistas após a sua morte, falaram sobre a dificuldade de a ver definhar, revelando que, nos seus últimos anos, Getty já não conseguia manter conversas ou reconhecê-las devido à gravidade da sua demência. A doença afetou gravemente a sua capacidade de comunicar, tornando a sua partida dolorosa para aqueles que um dia partilharam risos e camaradagem com ela. Os seus colegas de elenco honraram a sua memória recordando momentos carinhosos da época em que trabalharam juntos e expressando gratidão pelo impacto que ela teve nas suas vidas e carreiras. A interpretação de Getty como Sofia Petrillo não só lhe valeu um Emmy, como também deixou uma marca indelével na história da televisão. E a sua morte foi sentida como uma enorme perda para a indústria do entretenimento. Os primeiros sinais da doença de Getty começaram a manifestar-se enquanto ainda trabalhava em As Raparigas de Ouro. Apesar de ter mais de 3 décadas de experiência no teatro, onde aprimorou as suas capacidades como atriz, começou a ter dificuldades em decorar as suas falas. Este era um desafio invulgar para uma atriz com tanta experiência nos palcos, e era cada vez mais evidente que algo estava a afetar a sua função cognitiva. Nas últimas temporadas da série, à medida que os seus problemas de memória se agravavam, Getty teve de usar cartões com notas para decorar as suas falas.
Esta adaptação permitiu-lhe continuar a representar, mas também serviu como um indício precoce do declínio neurológico que mais tarde seria diagnosticado como demência com corpus de Lewy. Os membros do elenco e da equipa notaram a sua crescente dificuldade de memorização e, embora inicialmente tenha sido atribuída à idade ou ao estresse, com o tempo tornou-se claro que os seus problemas eram sintomáticos de uma condição subjacente mais grave. Além da demência com corpus de Lewy, Getty sofria também de osteoporose, uma doença que enfraquece os ossos e aumenta o risco de fraturas. A osteoporose é particularmente comum entre as mulheres idosas e pode levar a dores crônicas e problemas de mobilidade. A sua fragilidade física contribuiu provavelmente para os desafios que enfrentou nos últimos anos de vida, tornando-se mais difícil para ela manter um estilo de vida ativo e independente. A dada altura, suspeitou-se também que tivesse doença de Parkinson devido a sintomas como tremores e rigidez, característicos da doença. No entanto, com a progressão do quadro, os médicos reviram o diagnóstico para demência com corpus de Lewy, que partilha alguns sintomas com a doença de Parkinson, mas se distingue pelo impacto na função cognitiva e pelas alucinações. O diagnóstico incorreto de Parkinson não é incomum em doentes com demência com corpus de Lewy, dado que as duas doenças apresentam características semelhantes. Apesar dos seus problemas de saúde, Getty permaneceu um ícone da comédia e da simpatia, conhecida pela sua sagacidade e timing cômico impecável. As suas contribuições para a televisão, particularmente no papel de Sofia Petrillo, continuam a ser celebradas por fãs antigos e novos. As Golden Girls continua a ser um clássico adorado, e a interpretação de Getty como Sofia, uma mãe espirituosa e irreverente com um coração de ouro, continua a cativar o público. O seu legado perdura não só através do seu trabalho, mas também pelas muitas vidas que tocou com o seu humor e bondade, mesmo após a sua morte. O seu impacto no mundo do entretenimento e nas inúmeras pessoas que a adoravam continua a ser inegável.